Coloquem a mão no coração e vamos falar com Deus agora. Ó Deus querido, nós entramos na Tua presença com confiança e pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos erros. Tudo que nós falamos e pensamos que tenha entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Perdoa as nossas fraquezas, meu Deus. Perdoa as nossas falhas, que não são poucas. Nós dependemos do Senhor e pedimos perdão. Nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Corpo, alma e espírito. Passa do Teu sangue sobre cada vida que aqui chegou. Cada uma depende do Senhor como eu. Eu dependo do Senhor, cada um depende do Senhor. Invocamos a Tua face, a Tua presença, para que venha até nós e que tenha misericórdia de nós. Não podemos fazer nada sem o Senhor. Se não estiver aqui, não tem sentido. Nós dependemos da Tua presença, nos perdoa, nos ajuda, derrama poder e unção sobre nós. Nós precisamos de unção na nossa vida, de poder. E só o Senhor pode nos abençoar de forma a atingirmos o propósito e nos colocarmos sempre à sua disposição. E então, meu Deus, creio que como nos destinou para algo glorioso, todos que estão à sua disposição estão vivendo e caminhando para uma vida cada vez mais abençoada. Assuma o controle desta reunião e derrama poder sobre nós. Nós temos um dia na Tua presença. E nós dependemos da Tua unção aqui, do Teu poder aqui. Se não estiver entre nós, não tem sentido. Precisa se manifestar no nosso meio. Nós dependemos muito do Senhor, dessa presença, dessa unção. Nos ajuda, meu Deus. Tem misericórdia de nós nesse processo, nessa peregrinação, nessa jornada de fé, em que nós sabemos que só vai terminar quando chegarmos na glória. Então venha ao nosso encontro e se manifesta com poder, porque dependemos demais do Senhor. Aliás, nós dependemos totalmente do Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda a crescer, nos ajuda a entender a palavra, nos ajuda a prosperar na verdade, no conhecimento da verdade. Nos ajuda. Que mentes não estejam dispersas, mas que todos estejam prontos para ouvir a Tua palavra e crescer nela. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós, a inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, eu repreendo em nome de Jesus. Todas as atuações diabólicas, eu repreendo agora em nome de Jesus. Maldições, pragas, rituais malignos, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre o templo, sobre as vidas, mentes, olhos, ouvidos. O sangue de Jesus tem poder sobre cada templo, cada líder, cada vida. O Teu sangue nos garante a vitória. O Teu sangue tem poder sobre nós. Venha ao nosso encontro, meu Deus, e assuma o controle agora. E nos dê um dia glorioso, que possamos fechar esse dia em glória e testemunhar grandes vitórias do Senhor. Muito obrigada, meu Deus, te agradeço muito pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida. Muito obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus. Vamos lá, então. Diga comigo, fé é confiança. Eu creio que a falta de confiança, diga comigo, a falta de confiança nos impede de fazer muitas coisas. A falta de confiança tem impedido muitas pessoas de fazer diversas coisas. Eu creio que muitos não têm feito mais por causa disso. Essa falta
de confiança. Quando nós colocamos a confiança em Deus, mesmo que não estejamos prontos a fazer algo, Deus nos ajuda. Você pode até não se sentir pronto para algo, mas Deus vai te ajudar a fazer. Eu vou ler essas referências e depois vou continuar falando de confiança. Aqui em 1 Samuel 2,8, diz assim: levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. No Salmo 75, 6, 7, diz, eu vou ler nas duas traduções juntas, aqui, a amplificada também. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, ou do Sul, na amplificada, que vem a exaltação, ou na amplificada, a promoção. Mas Deus é o juiz. Mas Deus é o juiz. Ele é quem põe para baixo e quem levanta. Em 1 Crônicas 29, 12 diz, toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder. E a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Deus pode fazer coisas fora do comum na vida de qualquer pessoa que creia, que confie nele. Diga comigo, quando aprendemos a ativar a fé, descobrimos a verdadeira confiança. Vivemos coisas sobrenaturais. Algumas coisas nós vamos repetir, para não errar exatamente como eu pedi para colocar. Então, vamos juntos ainda. Não deposite confiança na carne. Deus dará a cada um de nós aquilo que precisamos para fazer o que Ele nos chamou para fazer. Fé, graça e confiança. Ok? Em 1 Coríntios 10, 13 diz assim, não sobreveio tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Em Romanos 12, 6 a 8, diz assim, temos diferentes dons de acordo com a graça. Graça quer dizer favor de Deus. O favor que nos foi dado. Se alguém tem o dom de profetizar, que é o que eu faço, que é entregar a palavra revelada do Senhor, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se é dar ânimo ou encorajamento, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Bom, você talvez pense aí, bom, bispa, você está falando de confiança, mostrando que Deus pode levantar qualquer pessoa, sim, eu ainda vou dar alguns exemplos para você. E está dizendo também que Deus não dá nada além do que nós possamos suportar, onde nós vamos chegar. Eu creio que muitas pessoas estão num lugar que acham difícil, que não gostam, mas entendem que precisam estar lá. Um emprego difícil,
um tempo difícil, um casamento difícil. Tantas coisas difíceis. Mas a pessoa, quando ela passa a andar com Deus, ela consegue ter, se ela realmente está em Deus, um discernimento do que ela deve fazer. Então, eu creio que Deus não chamou ninguém para viver uma vida miserável. Quando eu falo miserável, por favor, não leve já sempre para a parte financeira também, mas não creio que seja essa a maior miséria das pessoas. Você se surpreenderia com a quantidade de pessoas extremamente miseráveis e tem uma conta bancária gorda. Então, às vezes, a pessoa está num lugar que ela não gosta, mas lá dentro ela tem ela sente, ela crê que ela deve estar lá. No entanto, ela tem uma atitude muito miserável na vida. Então, tendo tantas promessas, e Deus podendo erguer e promover e abençoar, ela não consegue cumprir com o propósito dela, ela não consegue passar pelo propósito, pelo processo, ela não cumpre com seu destino, ela altera o destino, ela faz decisões, ela faz escolhas erradas na vida, que ela interrompe, então, os planos de Deus na vida dela, ela atrasa em anos e alguns nem chegam a viver. Deus pode erguer qualquer pessoa, ainda que ela esteja no esterco. A promoção, ela vem de Deus, ela não vem de homens. Eu não sei de que dia que estou falando sobre isso, é Deus quem promove. Temos repetido em todos os cultos, toda riqueza e honra vem de Deus. Riqueza e honra. Honra em tudo. E Ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Mas como Ele pode tornar grande e forte pessoas que não confiam nele, que não dão crédito a Ele? Que sempre param em algum lugar, elas estão paradas. A quantidade de cristãos que estão parados em algum lugar, simplesmente estão parados. Vamos puxar um personagem muito importante, talvez eu não consiga ler sobre ele, mas tudo que eu vou falar está aí. José. Quando nós falamos da lei do processo, quem vem à mente? José. José recebeu 2 sonhos de Deus, foi invejado pelos irmãos, foi tratado muito mal por eles. Eu não sei se alguém foi tão maltratado pela família na Bíblia quanto José. Eu não sei se alguém na Bíblia passou por algo tão dramático, pior do que ele. Sim, você vai lembrar do Jó e tal, mas eu estou falando agora de uma situação em que os irmãos se unem, jogam ele no poço. E quer saber, se nós tivéssemos alguns cristãos sem maturidade nenhuma nos dias de hoje, talvez julgariam José. Olhariam para a história dele, quem está de fora, não entende nada do plano de Deus para a vida do outro, não entende nem para a vida dele, porque se entendesse não julgaria, não cederia às tentações de julgar os outros. Certamente apontaria o dedo, deve ter alguma coisa errada com esse rapaz. A família inteira está contra ele. A família inteira jogou ele os irmãos, todo mundo contra um. Certamente esse cara é um problema. E depois, ao longo dos acontecimentos, muitos diriam a mesma coisa. Realmente tem algo errado com ele, porque uma hora é jogado do poço, vira escravo, depois agora vira presidiário. Realmente está tudo errado com esse rapaz. Essa é a visão da maioria dos cristãos, é assim que vive um monte de gente.
Mas ele quer ser promovido. Ele quer ser grande e forte. Mas até hoje ele é malicioso. Tem uma mente podre, nojenta. Nojenta. Tem um monte de cristãos que têm uma mente nojenta. Mas ele quer ser promovido e depois ele pergunta, por que é que a minha vida não muda? Por quê que a minha vida não muda? Julgam, atacam, criticam, não confiam em Deus, mas cobram de Deus radicalmente. Não andam em integridade, mas cobram de Deus. Até hoje não estabeleceram uma visão do verdadeiro cristianismo, porque carregam um ranço de uma mentalidade em que as pessoas vão ao domingo na igreja e fazem movimentos vários, depois saem e vivem pior do que os mundanos. Tem um monte de cristãos que está vivendo bem pior do que mundanos, faz coisas piores do que os mundanos. Não é diferente dos mundanos, a única diferença é que tenta se apresentar de uma forma, com uma fé, uma religião, sei lá, que nem sequer até hoje entendeu o que está fazendo. Alguns não estão fazendo, não sabem o que estão fazendo. Muito bem, Daniel então, José então, desculpe. José. Vamos voltar para o José aqui. Quantas pessoas julgariam José? E julgariam José? Quantos será que não julgaram José? Não sei. Julgar o processo do outro. E o José, ele poderia ter julgado o seu próprio processo de vida. Mas quando uma pessoa entende sobre a verdadeira fé, ele entende sobre graça, sobre favor de Deus, sobre passar cada tempo, e sobre desenvolver os dons que recebeu, e confiar em Deus, independente das situações. Porque quando Deus nos coloca num lugar, ainda que não estejamos prontos para aquilo, Ele nos dá graça para fazer. Por isso que quando alguém fica naquela ladainha, eu não aguento mais, eu não suporto mais, e não sei o quê, isso não dá, o lugar em que eu estou é ruim e tornam a vida miserável. Ele não está cooperando com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Deus não nos dá nada além do que possamos suportar, mas antes nos dá o escape. Então, se eu estou num lugar que eu não gosto, eu tenho graça para estar lá. E a maioria sabe que está onde Deus quer que ele esteja. Mas tem uma má atitude, é por isso que nunca vence. Tem uma má atitude e por isso nunca vence. Nunca. Deus nos deu diferentes dons, e Deus nos deu graça para estar num lugar, para fazer algo, e Ele nos dá graça para estar num trabalho que a gente não gosta, que está difícil, mas Ele nos dá graça para estar lá, e nós entendemos que é necessário que passamos por aquilo. Deus vai nos usar para algo lá, ou Ele tem um propósito maior ali, Ele vai nos promover ali, mas aí a pessoa tem uma má atitude, ela só sabe reclamar, e dizer que não aguenta mais, mas espera aí, Ele não nos deu nada, além do que possamos suportar. Então você não pode dizer que onde está, não está suportando mais, porque Ele não nos dá nada, além do que possamos suportar. Se Ele te colocou num lugar, Ele te dá graça, Ele te dá favor para estar lá. Se Ele te colocou no casamento, se você está num casamento que é difícil para você, e você quer sair dele,
Deus te dá graça para estar lá. E Ele não nos dá nada além do que possamos suportar. Então, por que as pessoas tornam tudo miserável, a vida delas miserável? E algumas até dizem, eu sei que Deus quer que eu esteja aqui, mas é tão difícil, eu me sinto, minha vida está miserável, eu estou tão infeliz, eu estou isso. Não, quando Deus nos coloca num lugar, a verdade é, por favor, quando Deus nos coloca em algo, eu creio, está escrito assim, estou lendo para você, Ele nos dá graça para estar naquilo. Ele nos dá favor. Ele não nos dá nada além do que possamos suportar. Então, por que eu me sinto assim? É a sua forma de olhar, é a sua forma de buscar as coisas, é a sua forma de reagir na situação. Não pode ser sim, 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 sim. E sabe qual é o maior problema do ser humano? E eu quero que você anote isso, você anote no seu coração, na sua mente, no seu corpo, na sua Bíblia, na sua alma, no seu espírito, onde você puder. Enquanto as pessoas não se libertarem da necessidade de encantar, de impressionar outras pessoas, enquanto muitos não se libertarem dessa necessidade de impressionar os outros, vão continuar escravos. Eu creio que você, que até hoje, tudo que você faz é para impressionar os outros. Você é um escravo, tem uma vida miserável e vai terminar miserável se não mudar. Por que algumas pessoas reclamam tanto do que têm? Porque elas têm na cabeça uma imagem de algo que elas encontraram com alguém, ou que o mundo vendeu, que muitas vezes nem é verdadeira. E ela idealizou aquilo, e muitas vezes ela nem quer aquilo, ela nem sabe por que ela está buscando aquilo, porque ela nem sequer quer aquilo para ela. Ela não quer. Sabe qual é a verdade? É que muitas pessoas nem sequer, elas sabem por que elas estão querendo, buscando algo, por que elas estão em busca de algo, elas nem sabem. Às vezes, é simplesmente pelo fato de querer impressionar os outros. Por que eu não gosto desse casamento? Às vezes é porque não está dentro de um padrão que você julga que impressionaria melhor se tivesse de outra maneira. Eu posso continuar? Estou me fazendo entender? Eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos, os meus filhos são completamente diferentes. Então, qual é o grande problema que já começa ali a estragar? Às vezes, um tem características, dons, que o outro não tem. E você quer exigir, porque você acha que influencia melhor, ou que pode atrair mais uma boa imagem, isso aqui. Então, eu vou encantar mais tendo isso aqui, impressionar mais tendo isso aqui. Eu vou impressionar. Então, eu quero impressionar. É só o que me importa, impressionar. Eu quero impressionar. Então, eu começo a comparar um filho com o outro e jogar uma coisa sobre o outro. Você idealiza uma coisa que nem é o que você quer lá. Às vezes você para e diz, por que eu quero isso? Às vezes você quer um filho que se pareça com o filho do fulano, que porque o fulano sabe esconder muito bem os seus problemas, parece que a casa dele é perfeita, a grama do vizinho é mais verde. E você começa a estragar a sua vida aí, porque você sai em busca de algo apenas para impressionar os outros. Você quer o filho assim, daquele jeito, para impressionar. Alguns querem filho até para impressionar, ele nem sabe por que ele está tendo um filho. Alguns se casam porque todo mundo está dizendo que ele precisa casar, ele nem sabe por quê
que ele está fazendo aquilo? E assim por diante. Eu vejo a quantidade de pessoas que têm dons maravilhosos e têm se perdido, porque não valorizam os seus dons. Eu acredito que o dom mais maravilhoso que o corpo de Cristo precisa é o de encorajamento. E quando alguém fala sobre encorajamento, que aqui é de ânimo, que eu li aqui para você, aqui em Romanos 12:6, se é de dar ânimo, encorajar, faça isso. Mas parece que todo mundo quer ser uma coisa só, e não deixa Deus trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado. Bom, Deus pode levantar qualquer pessoa, e a promoção vem dele, ele promove qualquer pessoa quando ele quiser. E onde ele nos coloca, ele nos dá graça. E ele não nos dá nada além do que possamos suportar. Então, peraí, por que tantas coisas estão desordenadas? É a sua forma de olhar? Sua forma de buscar? Sua forma de reagir? Essa sua necessidade de impressionar as pessoas, tendo uma coisa que você nem sabe por que você quer ter? Eu queria que Deus me usasse. Como Deus vai usar alguém que ele deu um dom? Algo muito importante para aquela pessoa, e ela simplesmente desrespeita o dom, ela não valoriza o dom, que é um dom maravilhoso, mais maravilhoso do que o dom de servir. O dom de servir. Mas muitas pessoas não valorizam o dom de servir, elas não valorizam o dom de encorajamento, elas não valorizam os dons que Deus deram a elas, porque essas coisas para elas são coisas menores. Eu fico vendo a quantidade de pessoas que estão no lugar errado, fazendo a coisa errada, frustradas, e perguntando por que, Deus, minha vida está desse jeito. Talvez você está tentando fazer uma coisa que Deus não te chamou para fazer. Talvez porque você não valoriza as coisas que Deus deu para você. Talvez você quer as coisas não porque faz parte de um plano glorioso de Deus, mas porque você tem uma necessidade infernal de impressionar. Tudo que você quer é impressionar. Você quer a família de um jeito para impressionar, os filhos de um jeito para impressionar, você quer o marido igual o marido da fulana, mas você não casou com o marido da fulana, você casou com esse marido, com esse homem. A mulher igual a mulher do meu amigo, mas a sua mulher não é a mulher do seu amigo, você casou com essa mulher. Eu creio também que um dos maiores problemas dos relacionamentos, quando a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por intermédio de um homem, aí todo mundo lembra, não, foi a Eva que fez aquilo. Não, aí você tem que lembrar de uma palavra que eu preguei aqui não faz muito tempo, que está lá, Deus deu ao Adão toda a liderança do jardim. E ele simplesmente não quis assumir responsabilidade. Então, eu creio que esse desequilíbrio que está na sociedade parte daí. Os homens querem autoridade, mas não querem responsabilidade como Adão. E com isso, as mulheres têm se tornado as mulheres que a Bíblia condena e não que a Bíblia aprova. Mulheres militantes, rebeldes, questionadoras. Mas por quê? Porque você não se submete a quem você não respeita. E esse enfraquecimento do homem na sociedade está fazendo da sociedade um caos, uma tragédia. Eu digo que não só os homens, mas as mulheres precisam orar, até porque quem tem filhos, homem, precisa ter essa cabeça. Homens precisam ter autoridade, mas eles, acima de tudo, precisam assumir responsabilidade. É muito fácil chegar e dizer, você tem que se submeter a mim. Sim, a Bíblia diz que a mulher tem que se submeter ao homem.
Só que o grande problema é que os homens querem autoridade, não querem responsabilidade, não assumem responsabilidade. Eu não falo isso para ofender ninguém, eu falo isso porque o cristianismo precisa, pelo menos dentro do cristianismo, precisa haver homens fortes. Homens com um nível de maturidade. Sacerdotes no lar. E as mulheres precisam parar com essa mentalidade da mulher mundana. A mulher, para ser forte, uma mulher vitoriosa, ela não tem que ser a rebelde, a militante, a que arranca o sutiã e queima o sutiã. Essas coisas ridículas. Então, essa desordem, esse desequilíbrio, faz com que as coisas não funcionem. Então, se a gente for cavar, eu não saio daqui hoje, porque o problema é mais profundo do que essa coisinha rasa. Porque minha vida está uma miséria? Porque eu estou tão infeliz? Porque eu não gosto da vida que eu tenho? Sendo que tem tantas promessas grandiosas. Porque Deus deu graça para cada um de nós, para estar onde estamos, para estar onde Ele mandou a gente estar. E Ele não nos dá nada além do que possamos suportar. Então nós podemos estar num lugar que nós não gostamos, como José. Foi jogado num poço, levado para o Egito como escravo, trabalhando como escravo. Mas você vê lá, Deus favoreceu ele na casa do Potifar. Agora, é caluniado, absurdamente caluniado. Vai parar numa prisão. Chega lá, está escrito que Deus usou o chefe dos carcereiros para favorecer, está essa palavra, favorecer o José. O José. Para favorecer o José. Como esse rapaz ficou 14 anos, onde ele não gostava, com uma boa atitude, sem se amargar, equilibrado, sem causar um desequilíbrio, sem lamentações, sem reclamações, porque ele entendia isso tudo que eu estou falando para você. Que quem promove é Deus, e a hora que chegasse a hora, Deus ia promovê-lo, ele podia estar no esterco, como ele estava no calabouço, Deus ia tirá-lo de lá. Que Deus podia tornar mesmo um escravo presidiário. Ele entendia uma coisa, eu não sei de que maneira, mas o meu passado não vai afetar o meu futuro. Essa carga pesada, essa mancha aparentemente na minha vida, não vai ser um problema para Deus me erguer. Ele confiava, diga fé é confiança. Fé é confiança. A falta de confiança que tem impedido muitos de fazer as coisas que Deus tem mandado fazer, as coisas que a própria pessoa quer fazer. Porque ela se limita ao momento que ela está vivendo, ao tempo que ela está vivendo, a toda essa, bom, agora eu sou um escravo, eu já sou estrangeiro, agora sou escravo, eu sou um presidiário, olha que carga na minha vida, tudo manchado, eu sou acusado de assediar a mulher do meu senhor. Quer dizer, se você for olhar, é muita coisa nos dias de hoje. O José tinha sido apedrejado mais pelos cristãos do que pelos mundanos. Porque a mentalidade dos cristãos é essa. Olharia para o José como um sujeito escroto. Um sujeito que não merecia crédito. É ou não é? É só você olhar, por qualquer coisa está todo mundo brigando entre si. Isso é cristianismo. Por isso que Deus não pode promover muitas pessoas. Por isso. Por que Deus muitas vezes não promove mais alguns homens que têm condições de realizar mais?
porque ele tem até talento, ele tem dom, mas ele não tem o caráter para aquilo. Na própria casa dele, ele quer mandar, mas ele não assume a responsabilidade pelas coisas. Às vezes os dois, o marido e a mulher trabalham, os dois trabalham, os dois lutam, tem carga pesada. Mas vamos explorar um pouco mais aqui. Você não vai ter alguém se submetendo a você se essa pessoa não te respeitar. Deus poderia usar mais mulheres, mas acontece que a maioria das mulheres não querem ser a mulher que a Bíblia manda, porque acha que é uma coisa menor. Não quer. Na frente vamos ser isso e aquilo, e nos bastidores uma bagunça. Aí Deus não pode fazer. E assim por diante, Deus não pode fazer um monte de coisas na vida de muitas pessoas pela postura delas no dia a dia. A postura do José foi impecável na casa do Potifar e na prisão também. E ele continuou confiante, porque fé é confiança, que aquilo não ia afetar nada, porque ele confiava em Deus. Tudo que ele tinha que fazer é continuar confiando em Deus. Eu creio que dentro dele ele entendia esse princípio: eu tenho graça para estar aqui. Deus não vai me dar nada além do que eu possa suportar. Se eu estou aqui, eu tenho condições de passar por isso. Eu não gosto. Eu estou num lugar difícil, num lugar que eu não gosto, mas eu não vou tornar a minha vida miserável. Porque eu acredito que Deus nós podemos estar num lugar que a gente não gosta, um lugar difícil, e ainda assim ter uma vida abençoada. Isso depende da sua forma de olhar, da sua forma de reagir, da sua forma de abordar as coisas. A sua forma de olhar espiritualmente. Espera aí, eu tenho graça para estar aqui. Se Deus me colocou aqui, eu sei, eu tenho aqui dentro de mim, que é para eu estar aqui, então eu vou estar aqui, com uma boa atitude. Por que alguns nunca saem do lugar difícil? Porque a atitude é péssima. É péssima. Se você for entendendo tudo o que eu estou falando, você vai vendo que a coisa é bem mais profunda. As pessoas ficam aqui no raso, e fica aquela coisa, e Deus vai me dar, e eu tenho promessa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Peraí. Tem todo um processo para ser cumprido, para ser passado. Eu quero ser promovido como homem, mas eu sou o homem que a Bíblia manda. Quero ser promovida como mulher, mas eu sou a mulher que a palavra de Deus me ensina. Eu quero ser uma pessoa honrada e viver todas as coisas que Deus tem para mim. Mas espera aí, que atitude eu tenho tido em cada situação da minha vida? Eu tenho passado pelos processos. Eu tenho tido uma boa atitude no lugar que eu considero difícil, ou eu tenho tornado a minha vida miserável como o povo de Israel, no deserto? Deus estava mandando comida, estava abençoando, estava dando graça, estava cuidando, e mandava, mas não importava. Eles estavam o tempo todo tornando tudo horrível, miserável, reclamando de tudo. Eu não gosto disso, eu não gosto da comida, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E a minha vida é isso, e a nossa vida é melhor morrer. Até que chegou um ponto que o próprio Deus disse: ok, vocês querem morrer, vocês querem isso, eu vou dar tudo que vocês estão me pedindo. Vocês vão morrer nesse deserto. Que é o que tem acontecido com muita gente. Vai ficar onde não quer, porque a atitude é péssima. Poderiam estar vivendo uma vida digna, mas escolheram viver de forma miserável. Porque eu não gosto. Isso é coisa de gente imatura. Eu não gosto de um monte de coisas. Mas eu entendo que Deus me quer lá, que Deus quer que eu esteja lá. Então, eu vou ter que passar por isso, porque senão eu nunca vou sair disso.
Outra coisa, o José, ele explorou, ele foi para aquilo que ele tinha uma inclinação natural, ele tinha um dom de administrar, mas nós percebemos que, enquanto ele estava nas condições em que ele não gostava, que eram de situações difíceis, ele fez o que ele tinha que fazer. Tem tempo para tudo. Mas alguns ficam igual criancinha birrenta. Eu não gosto de comer isso. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto disso. Quantas pessoas que descobriram coisas maravilhosas depois que se dispuseram a fazer e se colocaram, se abriram para aquilo? Cresceram, elas não entenderam que elas é que estavam sendo abençoadas. A verdade é que todo aquele processo na vida do José foi muito importante, porque ele aprendeu sobre, ele já administrava as coisas do pai, depois administrou as coisas de um homem muito importante, depois ele administrou uma prisão, que é uma coisa muito difícil de ser administrada e coordenada. E depois ele administrou o país. Eu vejo quantas pessoas que jogam fora as bênçãos que Deus quer dar para elas, porque elas são preguiçosas, reclamonas. E sempre, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Mas há um processo na vida. E se você não passar por esse processo, e passar a vida cortando os processos, você nunca vai chegar à promoção que Deus determinou para a sua vida. Nunca vai chegar. Muitas pessoas estão paradas no mesmo lugar até hoje. Por causa desse comportamento. Não entenderam, se eu estou aqui, isso não tem nada a ver com aceitação. Com uma coisa ruim. Ah, minha vida é ruim, mas eu aceito isso aqui. Não estou falando disso. Eu estou falando de você entender. Eu estou num emprego que eu não gosto, mas eu entendo aqui dentro. Eu tenho um discernimento, um entendimento que eu devo estar aqui. Eu estou num casamento que eu já não suporto. Mas eu entendo aqui dentro que eu preciso permanecer e ter uma boa atitude nele. Ah, mas se eu pregar isso aqui para o mundo ouvir isso é um absurdo, isso é um absurdo. E isso tem sido tratado como um absurdo pelos próprios cristãos. Por que as pessoas se separam tanto? Exatamente por causa disso. Eu não gosto de estar aqui, eu não vou estar aqui. E é por isso que está essa bagunça que está o mundo. Tudo uma bagunça. Para onde você vai, está uma bagunça. E dentro do meio cristão também dá uma bagunça. Porque é a mesma mentalidade. Quantas pessoas que tiveram uma boa atitude naquele momento ruim, seja um emprego ruim, um relacionamento ruim, um lugar que não quer estar, como José. Eu não vejo ele tendo uma atitude ruim dentro do poço, eu não vejo ele tendo, a Bíblia não mostra ele tendo uma atitude ruim na casa do Potifar, ele tendo uma atitude ruim na cadeia. E quando ele ajudou o copeiro, e o copeiro esqueceu dele, ele poderia ter tido uma atitude ruim, se amargado, ou ele poderia ali também ter depositado a confiança no copeiro. Como eu estou dizendo, não deposite a sua confiança na carne. Ele podia ter depositado a confiança no copeiro. O copeiro esqueceu dele. Não foi? O copeiro não lembrou dele. E ele entendeu, eu gosto disso. Ele não se amargou. Ah, o copeiro esqueceu de mim, e onde já se viu? Olha só, olha a minha vida, eu fiz por ele, eu sei. Sabe quando uma pessoa está em Deus e ela entende, se o copeiro esqueceu, foi porque Deus fez ele esquecer. Só que você tem que crescer para você começar a entender as coisas.
Espera aí. Se o copeiro esqueceu, é porque há um propósito de Deus nisso. Porque Deus tem o poder de mudar qualquer situação. Deus tem o poder de fazer qualquer coisa. Então, se o copeiro esqueceu dele, ele não ficou perdendo a vida dele. É porque o copeiro, minha vida, o copeiro esqueceu. O fulano, tanto que eu fiz pelo fulano, ele me fez isso, esqueceu, não me ajudou, isso e aquilo. Quantas pessoas que estão paradas no mesmo lugar com essa mentalidade. Mas pessoas que já estão no outro nível, elas entendem exatamente isso. Se não... Peraí, eu estou lutando, eu estou agradando a Deus, eu estou buscando a Deus, se não veio, existe um propósito, existe algo por trás e eu vou confiar. Existe algo aí no oculto, ele tem informações que eu não tenho, eu vou aguardar, eu vou confiar. Eu vou confiar. E Deus vai continuar me dando graça para eu estar onde eu não quero estar. Eu vou cumprir o tempo, eu não vou cortar o meu processo no meio, porque você pode cortar. O José podia ter se suicidado, ter fugido. Talvez tivesse sido capturado e morto, não sei. Talvez tivesse conseguido escapar, não sei. Ele podia ter tentado, ele podia ter tentado algo na carne. A gente sabe, se a gente quiser sair de uma situação na carne, a gente sai. Você quer resolver um problema na carne? Claro que você vai conseguir resolver. Mas ainda a Bíblia diz, não confie na carne. Não defina a sua vida na carne. Não seja guiado pela mentalidade da carne. Eu já falei aqui em outras ocasiões, nós temos duas mentes. A da carne e do espírito. Não seja guiado pela da carne, porque ela vai te colocar em encrencas. A da carne não quer esperar, não tem paciência, não tem confiança. E vai fazer você resolver a sua vida. Você pode resolver. E aí? Deus não vai te acompanhar, porque Ele não é obrigado a terminar o que Ele não começou. E aí? Onde você vai terminar? Frustrado, com a sua vida atrasada, e ainda, sabe o que é pior? Você tem que voltar lá atrás e começar o seu processo de novo. Sabe por que algumas pessoas nunca terminam esse processo? Porque elas estão sempre cortando ele. Elas nunca vão até o fim nas coisas. Elas estão sempre cortando. E aí elas acabam tendo uma vida horrível. Vamos falar agora do Daniel. Daniel chegou na Babilônia, exilado. O rei Nabucodonosor, a maior potência mundial na época, mandou que uma porção da comida dele, que era uma comida de primeira, etc., porém consagrada a ídolos. A Babilônia era o centro da idolatria, cerca de 2.000 deuses foram encontrados sendo adorados na Babilônia. Então, os deuses, tantos deuses, as comidas eram consagradas aos deuses. Quando Daniel chegou e viu aquilo, a comida era muito boa, mas a Bíblia diz que ele colocou no coração, ele decidiu, está a expressão lá na NVI, ele decidiu no coração dele, não se contaminar com a comida do rei. Imediatamente Deus usou o chefe dos eunucos para favorecê-lo. A Bíblia diz que esse homem passou a ter simpatia por ele. Como que isso aconteceu? Deus, obra de Deus, porque aquele homem estava decidido a pagar um preço, sendo fiel a Deus.
Ele não queria, por que ele não ia comer aquela comida boa? Porque ele não gostava, ou isso, aquilo? Claro que não, porque era uma comida que espiritualmente fazia mal à sua vida espiritual. Olha, gente, isso é muito forte. Sacrifícios para beneficiar a vida espiritual. Eu penso que algumas pessoas não estão fazendo muito para Deus, sabe? Elas acham, eu estou dizimando, estou ofertando. Está bom demais, não está não, viu? Não está não. Você não vai encontrar isso na Bíblia como o suficiente. Eu creio que nós precisamos aprender a dar ofertas a Deus, sacrificiais do nosso tempo, da nossa vida, de renúncias, em coisas que prejudicam a nossa vida espiritual e etc, etc. Nós precisamos. Por que o José foi parar na prisão? Porque ele não quis se deitar com a mulher do Potifar. Não ter se deitado com ela, botou ele na prisão. Só que deixou ele bem com Deus. Se ele tivesse deitado com ela, talvez momentaneamente ele teria um respiro. Mas e o depois? Aquilo ia estourar, porque Deus não seria com ele. E ele nunca chegaria a ser governador do Egito. Nunca. Por que o Daniel não quis comer da comida do rei? Porque era uma comida consagrada a ídolos, aos deuses da Babilônia. E ele falou, não vou comer uma comida dessa. E ele escolheu passar 3 anos da vida dele bebendo água e comendo legumes. E eu gostaria que você saísse do raso também. E fosse para águas profundas. Imagine uma pessoa bebendo água e comendo legumes por 3 anos. É um sacrifício grande, era um tempo sacrificial, doído, é um tempo, um lugar que certamente ele não queria estar. Mas imediatamente ele recebeu favor para fazer aquilo. 10 dias depois, ele e os 3 jovens, os mais saudáveis, os mais bonitos. No final dos 3 anos, 10 vezes, diga 10 vezes. 10 vezes mais sábios do que todos os outros rapazes que tinham comido da melhor comida, que era do rei. E ainda Daniel, que tinha encabeçado aquilo, tinha recebido dons gloriosos de Deus, e todos promovidos. O Daniel dali nem foi tirado, porque normalmente eles eram levados para outros lugares, ele dali nem foi tirado. A Bíblia diz isso, da promoção do Daniel, da promoção. Eu poderia puxar dos 3 jovens lá na frente também, foram lançados na fornalha. Por quê? Porque não quiseram ferir a fé deles, se curvando diante da imagem de Nabucodonosor. No final, o que aconteceu? Foram abençoados, promovidos. A mesma coisa quando Daniel novamente foi jogado na cova dos leões. Por quê? Porque não quis abrir mão do seu relacionamento com Deus, das suas 3 vezes de oração. 3 vezes ao dia ele se curvava e orava a Deus, e ele não quis abrir mão. Aí as pessoas perguntam, Deus não opera hoje como operava no passado. Claro, as pessoas não têm o mesmo comportamento, a mesma fé, a mesma entrega. Nossa, antigamente Deus promovia o que foram feitos das maravilhas do Senhor. Claro, virou uma bagunça. As pessoas não são obedientes, elas estão num lugar que elas não gostam, têm a pior atitude do mundo. Deus dá a elas dons, elas desrespeitam os dons. Porque eu dom de servir, eu dom de encorajar, estou dando conta nem de mim, encorajar os outros. É um dom muito pequenininho. Pequeno. O dom de encorajar eu acredito ser o maior dom, o mais necessário para o corpo de Cristo. Eu preciso, eu amo ter pessoas que me encorajam. Que maravilha você ter pessoas encorajadoras. Se elas não fizerem mais nada, só o fato de elas te encorajarem, te dar ânimo, ai que maravilha. E o dom de servir?
Eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu oro a Deus, prepara as pessoas para estarem, pessoas que têm o dom de servir para estar do meu lado. Você pensa que elogios, blá, 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 me movem? Cada um é movido de uma maneira. Eu não sou movida assim. O que me move é quando uma pessoa facilita a minha vida. Quando alguém facilita, ela vem e me dá um suporte e facilita a minha vida para eu poder fazer o que eu preciso fazer. Alguém faz uma coisa que eu não tenho uma inclinação natural para aquilo. Eu fui criada, minha mãe me obrigava a fazer tudo, então tudo nós tivemos que aprender. Lavar, passar, cozinhar, fazer barra, pregar botão, costurar, fazer bordado em pano de prato, tinha que bordar os panos de pratos, fazer tricô, crochê, e tudo. Não foi perdido, mas eu acho lindo quem sabe bordar, quem faz bordados, pessoas que têm esse dom. Eu não tenho essa inclinação para isso. Eu começava a fazer o crochê, o ponto começava certinho, logo estava enorme, largo, porque ia me dando um mal-estar, uma coisa. Eu falava, isso não é. Aquela coisa assim, minuciosa. Não. Eu senti até um sufoco aqui. Minha mãe queria que bordasse o pano de prato. Eu começava até fazendo o desenho bonitinho, que estava tudo bagunçado. Você vai falar, então por que você não se esforçava? Não, porque aquilo me dava um mal-estar. Eu não vou aguentar ficar parada aqui fazendo isso. Não foi perdido, eu sei pregar botão, sei fazer uma barra, não sei o quê, mas não estou a fim de fazer. De verdade, se eu tiver alguém que faça para mim, eu não quero fazer, eu não estou interessado em fazer, eu sou ocupada, eu tenho um monte de coisa para fazer. E aí você vai falar, não, bicho, você acha que você não pode fazer isso? Não, eu posso fazer, eu faço, eu limpo casa, eu faço o que for preciso. Acontece que eu tenho um chamado que toma muito a minha vida e eu preciso me concentrar nisso. Esse é o meu ponto forte, eu preciso me voltar para ele. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que ficam perdendo tempo com seus pontos fracos. Não, eu vou insistir nisso. Eu tento cantar, eu já tentei cantar, eu até sei, eu entendo bastante, mas eu canto 1 ou 2 hinos que saem bem. Eu fiz aulas de violão, porque eu sempre, não vou, eu vou cantar, pregar e tocar, eu vou fazer tudo, não vou precisar de nada nem ninguém, e isso e aquilo. Eu fiz aulas de violão, logo estarei tocando o meu violão e eu mesma resolverei os meus problemas. Não deu certo. Você não se esforçou? Não, eu me esforcei. Mas eu não nasci para fazer isso. Não tenho uma inclinação natural. Não é para mim. Eu vou perder a minha vida, porque o meu chamado não é esse. Eu não fui chamada para cantar, eu não fui chamada para tocar, eu não fui chamada para fazer os bordados, eu não fui chamada para... Eu gosto de cozinhar, mas eu também não fui chamada para cozinhar. Porque me toma muito tempo. E eu preciso estar envolvida com coisas que eu fui chamada para fazer. Eu já fiz tudo isso ao longo da vida, mas aí você vai apurando, e vai chegando a um ponto que você tem que cada vez mais se envolver com aquilo que você foi chamado para fazer. Não que você não faça outras coisas, porém você não pode passar a sua vida envolvido com coisas que você não foi ungido, não foi chamado para fazer. Você precisa colocar força naquilo que Deus mandou você fazer. Cada tempo é um tempo. E eu estou mostrando para você que a gente passa por tempos e tempos, etapas e etapas, temos que passar sem cortar para chegarmos lá, senão nunca chegaremos. Nós precisamos ir entendendo bem para que eu fui chamado, porque de repente para impressionar alguém, eu quero uma coisa que eu não fui chamado, que eu não fui ungido para ter, e que consequentemente eu não vou ter graça, porque tem algumas pessoas morrendo para fazer algumas coisas, porque elas não têm favor de Deus para fazer aquilo. Porque quando você tem favor de Deus, e para onde José, Daniel, eles tiveram favor de Deus para estar lá. Não era o lugar que eles queriam estar. Daniel não queria estar naquela condição.
bebendo água e comendo legumes por 3 anos. Mas ele sabia que aquele tempo era um plantio, uma semente, que ele ia colher ao longo da vida dele coisas grandiosas. E foi exatamente isso. 3 anos de um plantio difícil, mas uma vida gloriosa. Só que ele não parou por ali também. A vida dele prosperou no Senhor, ele viveu outras situações e ele teve a mesma boa atitude. E você vê essas pessoas se concentrando naquilo que elas foram chamadas. E não tratando como algo menor, algo que Deus deu a elas. Se cada cristão saísse por aí, executando os seus dons, o dom de misericórdia, que coisa gloriosa. O dom de servir. O dom de encorajar pessoas. Se cada um tivesse se posicionando onde Deus as criou para estar, fazer. E assim por diante. Mas vai virando uma bagunça e questionamentos e questionamentos. Porque eu quero impressionar, então isso não impressiona, eu não quero isso. Esse lugar eu não gosto de estar, eu não quero estar aqui, eu vou cortar esse processo. E aí vão estragando com a vida. Nunca chegam a viver a glória de Deus. Pois aquela perseverança do José fez com que num dia que ele não esperava, estava ele lá no calabouço, barbudo, precisando de roupas diferentes, novas, a vida dele era dura, talvez muito judiado. O faraó manda buscá-lo. A Bíblia diz que ele saiu às pressas, e para o calabouço, às pressas para se barbear, se arrumar, trocar de roupa, e dali em diante, nunca mais ele voltou para a prisão. É impressionante quando Deus quer promover uma pessoa, pela sua perseverança. É impressionante, gente. Pois ele chegou lá, o faraó sabia que ele era estrangeiro, escravo, presidiário, pois o homem olhou para ele, ele interpretou um sonho, o homem falou para ele, não tem ninguém melhor do que você. Vestiu ele do melhor, tirou o anel do dedo, colocou nele, mandou colocar ele numa carruagem real e mandou que fossem anunciando o rapaz que tinha acabado de sair da prisão, agora estava sendo levado pela carruagem real, nas ruas sendo puxado, e os arautos gritando que aquele era José, o novo governador do Egito. Imagina as pessoas, mas como? Todo mundo sem entender. Parecia uma coisa louca. Ele estava, algumas horas atrás, ele estava na prisão. Como é que agora ele vira o governador do Egito? Todo mundo acha, isso aconteceu rápido demais. Foram 14 anos num lugar difícil, 14 anos de processo, com uma boa atitude, 14 anos de perseverança, 14 anos sendo fiel a Deus. 14 anos de integridade. 14 anos de integridade. Foi um exemplo por onde ele passou. Não deu mau exemplo. E foi preso para não dar mau exemplo. E ele ouviu da boca do faraó, eu sou o faraó. Mas você, a sua palavra, em todo o Egito, ninguém levanta a mão, nem levanta o pé sem a sua palavra. Eu sou o faraó, mas ninguém vai fazer nada nesse país sem a sua ordem. Quer dizer, como? Imagina a quantidade de gente que estava ao redor dele, que nunca ocupou um cargo daquele. Ele deu o maior cargo, o cargo quase que igual ao dele. O rei, e olha a segurança do faraó também, desse homem, e foi Deus que fez isso, quase que equiparou o José, um homem que tinha acabado de ser tirado da prisão. Então eu vou dizer uma coisa,
Quando Deus quer promover uma pessoa, Ele tira do pó, Ele faz. Então, por que Deus não está fazendo? Por causa de má atitude em várias áreas profundas que ninguém cavuca, precisa dar uma cavucada, ir lá mais fundo e ver por quê. Por quê que o meu casamento está desse jeito? A coisa é bem mais profunda do que essa coisinha rasa. Aí a gente não se entende. É incompatibilidade. A coisa é bem mais profunda. A maioria é a necessidade, é aquela falta de libertação que muitos não sofreram ainda, de impressionar os outros. Muitas pessoas trabalham para ter um relacionamento, ele se apaixona, ele é isso e aquilo, depois começa a conviver, ele começa a achar que aquilo não é a boa imagem, que aquilo não representa bem, que não isso e aquilo, e aí então não impressiona as pessoas. Então alguns já têm vergonha, tem isso, tem aquilo, e ficam presos em coisas muito pequenas, quando poderiam estar tendo uma boa atitude, vivendo a vida e descobrindo o seguinte: espera aí, o que eu quero para mim? O que eu quero? Eu quero impressionar os outros, eu quero isso para impressionar os outros, ou eu quero isso mesmo? Porque às vezes você está dizendo que é coisas que você nem quer para você, é para os outros. Gente, eu creio que até para se vestir. Eu não me visto para ninguém, eu me visto para Jesus. Eu não me visto para ninguém. E o lugar onde eu estou, se você achar que eu não estou bem, em alguma reunião, foi o melhor que eu pude fazer, e o lugar que eu mais estou arrumada é no altar. Em nenhum lugar eu estou melhor do que eu estou aqui. Em nenhum lugar. Eu tenho prazer em me arrumar para Deus. E a roupa que eu coloco, quando eu coloco, eu quero primeiramente me sentir bem com ela. E eu quero ser um orgulho para Deus. Eu sempre penso se eu vou representá-lo bem. Impressionar ninguém. É isso que eu digo para você. Eu venho aqui para pregar a palavra. Se eu vier aqui para te impressionar, vai ser um fiasco. Ainda que você diga assim: nossa, eu não gostei da palavra, foi óbvia, foi comum, não me fez, não me apeteceu, eu não posso fazer nada. De verdade. O grande problema das pessoas é que elas estão fazendo o que elas não foram chamadas para fazer. Eu não fui chamada para fazer coisas que não tem nada a ver comigo. E eu não vou fazer. Aí, se você não receber o bastante, você vai ter que receber de Deus, porque eu não vou ter para dar. Você tem que receber de Deus. É de Deus. Não for bastante, vai ter que receber de Deus. É o que eu vou orar sempre, é o que eu oro sempre. O que eu não pude alcançar, Senhor, que o Senhor alcance, porque você tem que receber de Deus, porque eu não vou dar mais, nada além. Ainda que para você é comum, foi óbvio, foi isso, foi cansativo, foi bom, mas foi o que Deus me deu para te dar. Eu chego aqui, eu dou meu sangue. Não importa a situação que eu esteja, eu vou dar o meu sangue para dar o melhor, para ser um instrumento aberta para Deus. Mas para Deus, não para impressionar você. Se eu ficar olhando para o seu rosto, para o rosto de alguém, que um está cochilando, outro está abrindo a boca, outro está coçando ali, deu piniqueira, e olhou para cá, um movimento de lá, eu vou começar a pensar o quê? Tá ruim a coisa. E aí eu não vou fazer nada que presta. Uma coisa é eu dentro de mim estar confiante que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Outra coisa é eu tentar contornar uma situação na carne, porque eu preciso fazer com que você goste da minha palavra, goste de mim. Não, eu não vou fazer isso. Você vai gostar de mim por Deus, você vai gostar da minha palavra por Deus ou não. Se Deus não quiser que você goste, é porque não é o seu lugar, você não foi ungido para estar aqui. Entendeu qual é a minha visão? A minha visão é bíblica. Eu não vou implorar para alguém, nem vou trabalhar e manipular uma situação para a pessoa estar. Porque eu entendo dentro do meu espírito que nem todo mundo foi chamado para estar aqui. Eu entendo no meu espírito que nem todo mundo vai conseguir chegar onde ele precisa chegar aqui.
Eu entendo, às vezes não é para ele não quer, a cabeça dele não está aberta para essa direção, não está aberta para isso. Então, se for para ele não ser uma bênção e nós não sermos bênção, não vai funcionar. Então, eu fui ungida para estar aqui, muitos foram ungidos para estarem aqui, recebem graça para estarem aqui, vão receber a palavra com entendimento e revelação, outros não, outros estão fechados, não estão abertos, vão criticar, vão murmurar, e isso vai virar o quê? Uma maldição para a pessoa. Eu não quero que ninguém pegue maldição, eu quero que todos andem na bênção. Porque se você estiver aqui com o coração fechado e criticando e tal, é um problema para a sua vida grave. Grave, isso não pode. Como se eu estiver aqui em cima tentando manipular a situação e contornar e controlar de alguma maneira? Deus não vai estar nisso. De jeito nenhum. Então, em tudo eu preciso prestar atenção. Quando eu falo eu, você, nós. Precisamos prestar atenção no que estamos fazendo, como estamos procedendo. Como é que nós estamos tocando a nossa vida? Como é que você está vivendo a sua vida? Você sai por aí, é um cristão verdadeiro, que anda em integridade, que não precisa ficar com megafone, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Não, você é um cristão com uma atitude de cristão, tem um comportamento cristão, procede como um cristão. Você não precisa anunciar a ninguém que você é cristão. O seu comportamento é que vai fazer toda a diferença. O comportamento do José fez toda a diferença. O comportamento do Daniel fez toda a diferença. Tem uma situação em que Nabucodonosor Deus deu um sonho para o Nabucodonosor, e isso é maravilhoso, porque o Nabucodonosor estava longe de Deus totalmente. E Deus deu a ele uma revelação para o final dos tempos. E aí ninguém conseguiu revelar. Ele falou, eu vou matar todos os magos e encantadores da Babilônia. Aí, quando Daniel ficou sabendo daquilo, ele procurou o encarregado e falou, fala para ele, me leva até ele. Porque homens não podem interpretar, mas o Deus Todo-Poderoso pode. E mais uma vez, aquele homem foi um exemplo para todo mundo de fé, porque estava todo mundo sentenciado à morte, e ele chegou lá e mudou, porque Deus era com ele. Todo mundo, foi a vida de muitos, foi poupada ali. Lá na frente, por que tentaram, fizeram aquele decreto idiota? Que por 30 dias só podiam falar com o rei, não sei o quê, para pegar ele, porque procuraram, mas buscaram com uma força danada algo para pegar. O Daniel não conseguiram pegar. Por quê? Porque o homem era íntegro. Porque ele tinha a fé dele no Deus vivo e o comportamento dele é íntegro. E eu creio que é isso que Deus vem lutando. Se você tem uma árvore frutífera no fundo da sua casa, se você tem uma chácara, alguma coisa, você não vai ver, igual nós tínhamos várias mangueiras ali no rancho, nunca vimos a mangueira fazendo uma força fora do comum para poder produzir aquelas mangas. Porque ela é uma mangueira, e mangueira produz mangas. As jabuticabeiras que nós temos lá também produz jabuticabas. Uma jabuticabeira produz jabuticaba, um justo produz justiça. Então, quando você realmente passa a andar com Deus, você faz as coisas porque você agrada a Deus, porque você é justo, você anda na justiça. Então, aquilo está dentro de você. Aquilo está dentro de você. Então, você não tem que fazer uma força fora do comum, está dentro de você. Por que você vê o José passando por todo aquele processo de forma gloriosa? Porque estava dentro dele, ele era de Deus, ele não precisava fazer força para ser de Deus, porque ele era de Deus.
Se você está tendo que fazer força para ser de Deus, é porque até hoje você não conhece a Deus, você ainda não tem um relacionamento com Deus. Você não vê Daniel fazendo força para ser justo. Ele simplesmente era aquela pessoa, aquilo estava dentro dele, é um estilo de vida. Cristianismo tem que ser um estilo de vida. Tudo começa em Cristo, termina em Cristo, gira em torno de Cristo, eu faço para Cristo. E se não funciona assim na sua vida, é porque você precisa realmente ter um encontro com Deus e se aproximar dEle. Porque tem algo que não está certo aí. Porque se você realmente é justo, sim, nós temos que nos esforçar para agradar a Deus, etc, que as tentações são grandes, as batalhas são grandes, mas quando uma coisa está dentro de nós, aquilo simplesmente flui. Por que algumas pessoas, o que flui é sempre a carnalidade? Porque o que está dentro delas é carne. Porque elas abrem a boca, já falam palavrões e coisas imorais, etc. Porque o que está dentro delas. Você vê que elas não precisam nem, muito pelo contrário, elas têm que fazer força para não falar. Aí elas, ai, desculpa, eu falei isso aqui. Porque está dentro delas. Quando a pessoa anda em Deus, e ela é de Deus, aquilo, a vida dela, a fé dela flui através da vida dela. Porque aquilo está dentro dela. O justo não faz força para produzir justiça. O justo é a árvore boa. A árvore boa não precisa fazer força para produzir frutos bons. Como a árvore má também não precisa fazer força para produzir frutos maus. Porque ela é árvore má, ela só produz frutos maus. A árvore boa não, ela é árvore boa, ela só produz frutos bons. Então tem muita coisa que as pessoas ficam questionando, igual, muitas vezes eu já recebi essa palavra que Deus vai promover, até agora não aconteceu nada, já é o fim do ano, não vai, para você não vai acontecer. Que é isso, Bispas? Não vai, com essa fé não vai. Não, se você fala dessa maneira, não é para você. Não. Se você age dessa maneira, não é para você mesmo. Porque vai viver aqueles que não questionam, aqueles que confiam, aqueles que não ficam, passou de hora, já passou de hora, aqueles que, não, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Fé é confiança. Vamos falar da Esther, um tico. Agora tira minissérie que vocês assistiram, tudo, que é aquela romantismo para se dar corpo à história, por favor. Venha e se atenha à palavra que uma moça órfã, criada por um primo, exilada, as condições eram precárias, ela podia ter uma beleza natural, mas eu já peguei muitas moças com uma beleza natural, encardidas, judiadas, o cabelo queimado, a pele toda queimada, esturricada, que precisava do quê? De um preparo. Precisavam ser apoiadas naquilo. Então, quando as moças virgens e bonitas foram selecionadas, já na primeira seleção deve ter ido embora um monte. Ficaram aquelas, dentre elas, Esther. A Bíblia não diz que Esther era mais bonita. A Bíblia fala que era uma moça de boa aparência, etc., virgem de boa aparência. Então, dentro do padrão dela, maioria, certamente, não sei se tão pobre quanto ela, mas uma moça que talvez, muitas vezes, até a comida não era uma coisa fácil, quanto mais algum cuidado com beleza. Então, ela devia, sim, ter uma beleza natural, mas longe de impactar alguém já de cara. Mas Deus foi tão glorioso, quando Mardoqueu teve a fé de levá-la para aquele recrutamento,
que estavam fazendo das moças para a nova rainha no lugar da Vasti, que o Hegai, que era o chefe do harém, uma pessoa importante no lugar, isso não tem como você tratar como algo natural. Dentre tantas moças, como é que ele se agradou dela? A Bíblia diz que Hegai se agradou dela, inexplicável, e dá lá na Bíblia, e a favoreceu. Ele fez com ela diferente das outras. Coisa de Deus. Mas por quê? Porque certamente você encontra ali, Mardoqueu criou aquela moça para temer a Deus. Mardoqueu temia a Deus, aquela moça temia a Deus. Talvez fosse a única pessoa que temesse a Deus ali. E ela tinha um comportamento correto. Pois o Hegai, o chefe do harém, pegou essa moça, deu 7 moças para apoiá-la, colocou ela no melhor lugar do harém, e começou um tratamento de beleza, está escrito lá, assim, para cuidar dela. Na hora dela se apresentar ao rei, ele deu conselhos a ela do que ela deveria vestir e colocar, e a Bíblia diz, está escrito isso aqui, que está escrito dessa maneira, que Esther não colocou nada, não pediu nada além do que Hegai havia orientado. Pois o que aconteceu? Quando ela entrou, ela surpreendeu a todos e o rei gostou dela, escolheu ela e a favoreceu. Mas por quê? Porque ela vinha seguindo as orientações do Mardoqueu e ela seguiu as orientações do Hegai. Pessoas obedientes, pessoas que recebem as direções, a obediência, passa pelos processos e não chega lá, eu não tenho mais nada para aprender, eu já sei de tudo, isso aí, isso aquilo. Essas pessoas são arrogantes, elas não saem do lugar. Mas pessoas como Esther, que são obedientes, ela foi obediente ao Mardoqueu, ela foi 100% obediente ao Mardoqueu e ao Hegai, e Deus pôde abençoá-la, porque ela não passou por cima de nenhuma direção que ela recebeu, ela levou à risca. Qual foi o fim? Rainha da Pérsia. Esse foi o fim dela. A grande rainha da Pérsia. Mas por quê? Passou por todo o processo, foi obediente a tudo que ela ouviu. Tem um monte de gente que a vida não tem ido, porque não, o Hegai não sabe, quem sabe sou eu. O Hegai é que sabe, o Hegai não sabe, eu que sei. Mardoqueu está velho, não sabe nada, eu é que sei. Eu é que sei. Ele não sabe nada. Tudo que o Mardoqueu deu de direção a ela, ela pegou. E quando ela chegou lá, Deus preparou alguém que podia ajudá-la, que foi o Hegai. Pois ela acatou tudo que aquilo, porque ela entendeu que aquilo vinha de Deus, ela foi favorecida por ele. Deus deu favor a ela, graça, favor para ela estar ali. Deus mostrou que ele queria ela ali, e ela foi obediente a tudo que ele mandou ela fazer. Até na escolha da roupa, de tudo, como ela ia se apresentar ao rei. A Bíblia diz que ela obedeceu o Hegai em tudo. Ela não passou por cima do Hegai. E o que nós recebemos de orientação da Bíblia, que o Hegai preparou ela de uma forma elegante, uma forma sóbria, enquanto outras estavam pedindo o mundo, porque tinha que se apresentar daquele jeito, confiando na carne, ela confiou em Deus. A direção do Hegai vem de Deus, então eu vou confiar em Deus. E fez como ela estava recebendo de orientação. Deu tudo certo. Então, promover, e Deus está falando de promoção para nós, faz tempo, e eu vim hoje para falar sobre isso. Promover, Deus está pronto a promover. E eu quero lembrar para aqueles que ainda continuam confiando no Senhor.
Deus vai promover pessoas, Deus vai pegar pessoas como José, com passado tenebroso, como Daniel, vai pegar pessoas como a Esther, que ninguém olharia para ela, vai pegar pessoas que ninguém daria nenhum crédito, mas pessoas que estão abertas para Deus, pessoas que estão dispostas a obedecer a Deus. Deus vai pegar pessoas como pegou lá o Moisés no deserto, exilado há 40 anos, gago, para quem ia lidar com comunicação, como é que um gago vai lidar com comunicação? Um pouco que eu começo a tossir aqui já é difícil para mim, imagina falar, o gago falando, pois Deus pega um gago, assassino, um morador do deserto, e transforma num dos maiores líderes de toda a história, pega a órfã e pobre, exilada, e transforma na rainha da Pérsia, pega o desprezado pela família, e ali escravo e presidiário, e transforma no homem abaixo do faraó mais importante de um país, e no mundo ele se tornou uma importância mundial, ganhou importância mundial. O Daniel chegou lá, ele era exilado também, foi levado como escravo, tirado à força do seu país, e se transformou numa liderança importante, que por intermédio dele, reis foram direcionados, e parte de toda o final dos tempos, Deus deu a ele, junto com João, que a gente estuda Apocalipse e Daniel, que Deus deu um dom muito semelhante ao Daniel, ao João também, porque isso também é muito bom imaginar. Dentro da Bíblia nós vemos pessoas como nos dias de hoje, as pessoas, quantas que recebem o mesmo dom, às vezes um tem atua com mais força naquele dom, outro tem uma suavidade, mas todos têm aquela mesma característica, aquela mesma unção. Que maravilha quando você entende onde você está, onde você deve estar, não fica parado num lugar, por causa de alguma coisa estúpida, e deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus está falando de grande promoção. No começo desse ano, eu não posso esquecer de falar já que estou falando do ano de grande e forte, do Davi, que Deus tirou de trás das ovelhas e transformou num dos maiores reis de todos os tempos. Você fala do rei Davi, ele é reverenciado. Por quê? Por causa de todo o processo, a coragem dele. E coragem, todo mundo pensa que uma pessoa já nasceu, eu tenho coragem. Deus nos deu esse espírito. Agora, você só mostra coragem quando você faz uma coisa que dá medo. Coragem é fazer uma coisa que dá medo. Coragem é você fazer uma coisa que está te dando medo. Isso é coragem. Por quê? Se aquilo não está te causando medo, não vamos chamar de corajoso, não tenho medo disso. Corajoso é aquele que está enfrentando uma coisa que causa medo, não só nele, como em qualquer pessoa. E ele enfrentou. Enfrentou, e Deus tirou ele, enfrentou muitas coisas, com uma boa atitude, e chegou ao topo. Um dia, o próprio Deus disse, eu te tirei de trás das ovelhas, porque na época até as ovelhas tinham mais importância que você. Tanto é que a Bíblia diz de trás das ovelhas. Mas vai vendo, foram 14 anos de perseverança, sem cortar o processo. Ele teve uma oportunidade de cortar o processo, matando Saul, mas não o fez. Ele podia ter matado Saul, não uma nem duas, mas ele não o fez. Foram 14 anos, sem cortar o processo, sem ter uma má atitude. Mas quantas pessoas que só têm tido uma má atitude, um comportamento ruim, diante das situações.
não atuam como devem atuar, não estão atuando onde Deus mandou elas atuarem, estarem onde elas devem estar. Pegue essa palavra. No início do ano, Deus ainda nos deu aqui de Ezequiel 17, 24. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei, eu cumprirei o que prometi. A promessa para nós foi essa. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E que Ele ia pegar as árvores grandes, verdes, iam cair, iam secar. Mas as pequenas Ele ia erguer. Porque essas grandes já tinham deixaram Ele em segundo plano. Ele não é mais o primeiro lugar, não é importante. Deus deixou essa promessa, isso vai acontecer. A árvore pequena vai passar as grandes. A árvore pequena vai passar todas as grandes. A árvore pequena vai se tornar maior e mais verdejante. A árvore pequena, o Senhor falou e Ele vai cumprir. Você encontra dentro da palavra de Deus, Ele pegando aquelas pessoas que para a sociedade não significava nada. Mas Ele acreditou porque elas estavam disponíveis, estavam abertas. Então é isso que Deus quer que cada um entenda. Promover você, a promoção vem dEle. Tanto é que quando chegou a hora de promover José, Daniel, Esther e por aí vai, foram promovidos Davi, todos foram promovidos. E a promoção não veio de Deus, não veio de homens, não veio de Deus. A promoção veio de Deus. Você vê a situação do Davi? Quando Saul morreu, um outro homem assumiu o reino, o Isbosete, e ainda ficou mais 2 anos lá. Não é para, nesse momento, você levar uma facada na boca do estômago, você vai pensar, meu pai, eu estava esperando, agora morreu, esperei, agora o rapaz morreu, e cadê o meu reinado? Eu não assumo o reino, aí entra um outro no poder. Parece que é tudo para contrariar, para mostrar que não vai acontecer. Você não pode duvidar de Deus. E Davi não duvidou de Deus. Mesmo quando Saul morreu, que Isbosete assumiu o poder e ficou mais 2 anos lá, ele não desistiu, ele continuou crendo que Deus é um Deus de fidelidade eterna. Eu não quero que você pegue isso de forma bonita, eu quero que você pegue com fé. Que você continue crendo, fé, confiança. Diga fé, confiança. De novo, fé, confiança. Fé, confiança. É isso mesmo, fé, confiança. Fé, confiança. Se você não tem confiança, você não pode dizer que tem fé. Espera aí, Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, mas bispo, já passou de hora. Ele falou que vai fazer, Ele não é homem para que minta. Mas eu não gosto do lugar que eu estou. Deus te deu graça para estar aí. Deus te deu graça para passar por tudo que você está passando. Deus te deu graça. Por favor. Sendo assim, tenha uma boa atitude em cada tempo, durante todo o processo. Faça uso dos seus dons. Se comporte como Deus espera que um verdadeiro cristão se comporte. No nome de Jesus. Coloque-se em pé um momento. Vamos lembrar de algumas coisas. Feche os seus olhos, volte a mão para o coração. Ligue seu pensamento no céu. E vamos relembrar algumas coisas. A falta de confiança, vamos juntos. A falta de confiança nos impede de fazer
muitas coisas que queremos fazer. Diga fé, confiança. Quando colocamos a nossa confiança em Deus, mesmo que não estejamos prontos a fazer algo, Deus nos ajuda. Quando aprendemos a ativar a fé, descobrimos a verdadeira confiança e vivemos coisas sobrenaturais. Não vou depositar a minha confiança na carne. Deus dará a cada um de nós aquilo que precisamos para fazer o que Ele nos chamou para fazer. Diga fé, graça, confiança. Ele nos dá. Algo difícil, lugar difícil, situação difícil, relacionamento difícil, mas Deus nos dá favor para estarmos lá. Deus não nos dá uma vida miserável. A forma com que olhamos e buscamos é que torna as coisas miseráveis. Diga, precisamos confiar. Eu preciso confiar. Precisamos dar mais crédito a Deus. Coragem significa agir quando sentimos medo. E eu creio que Deus está no meu barco. A fé sai do barco e caminha sobre as águas. Confiança é se sentir seguro em confiar em Deus. De novo, confiança é se sentir seguro em confiar em Deus. Confiança é ter uma atitude positiva consigo mesmo e com o que pode fazer, sem se preocupar com o que não pode fazer. Muitos tornam as coisas difíceis pela forma que buscam. Diga comigo, primeiramente. De novo, primeiramente. Se estamos tentando impressionar os outros, nos tornamos miseráveis. Vamos bem forte agora. A maior libertação que sofremos é da necessidade de impressionar as pessoas. Você não pode esquecer dessas coisas. Até em se vestir. Creio que nós devemos nos vestir para Jesus. Eu me visto para Jesus. Na confiança sempre há esperança. A confiança nos leva a olhar para cima. Diga, a confiança nos leva a olhar para cima. E não para baixo. Muitos param em um lugar porque algo não deu certo ou recebeu críticas. Muitos param porque estão envolvidos com coisas que tornam a vida miserável. Valorize o que Deus te deu. Lembra desse detalhe, dons maravilhosos, como de consolar, encorajar, levantar vidas, servir. Valorize e não trate como algo menor. Não desrespeite seus dons e talentos. Quero que você se lembre de duas coisas muito importantes, eu quero que você lembre. O dom de encorajamento é dado pelo Espírito Santo. E é possivelmente o maior e mais necessário para o corpo de Cristo. O dom de servir é maravilhoso. E a maior libertação que nós sofremos é da necessidade de impressionar os outros. Eu creio que muita coisa que as pessoas estão sofrendo é porque elas buscam coisas que nem elas mesmas precisam ou querem aquilo. Mas é a necessidade de impressionar. Elas querem uma coisa que é só para impressionar. Não é nem porque elas necessitam daquilo. Eu creio que no final das contas, estava lá o José, dizendo, para tantas guerras que ele viveu e enfrentou, aquilo que eu disse para você outro dia, o meu testemunho é esse, eu ainda estou aqui.
o Daniel. E quando Isbosete caiu, e lá estava firme, Davi esperando pela sua promoção, e assumiu o trono. Aleluia. Deus não é homem para que minta. Quando Ele promete, Ele cumpre. E se Ele falou que ia fazer, Ele faz. Ele tem prometido promover, levantar e fazer coisas fora do comum na vida do seu povo. Só que Ele não pode fazer na vida de pessoas que só têm tido uma atitude por onde passam. Mas Ele pode fazer tudo por aqueles que dão crédito a Ele, que confiam nele, que dão crédito a Ele. Aleluia. Tem que dar crédito a Deus. Fé é confiança. Fé é confiança. E quando a gente confia em Deus, aleluia. Quando a gente confia em Deus, não tem erro. O grande problema das derrotas é a falta de confiança em Deus. Mas não aconteceu, eu já ouvi isso. Eu vi aquilo. E não aconteceu. Foram 14 anos sem quebrar o processo, sem cortar no meio. Para José, para Davi. Em nenhum momento Daniel voltou atrás no seu compromisso com Deus. Continuou no legumes e água 3 anos da vida, para não pecar. Esther obedeceu Mardoqueu e Regai à risca. Aí as pessoas são abençoadas, a pessoa, por que ela foi e eu não fui? Vai ver o comportamento da pessoa, vai ver a entrega dela, vai ver a capacidade de renunciar. Você não chega lá com brincadeira. Você tem que levar a sua vida a sério. Deus nos destinou para algo. Cada um de nós foi destinado para algo. Você veio a esse mundo com um destino já traçado por Deus. Agora, você pode escolher seguir na linha de Deus, você pode escolher seguir na sua. Que é o que eu vejo muita gente fazendo. Não vou mais esperar por isso, não. Não vou mais. Agora, também é o seguinte, a vida não pode girar em torno de um problema. Ou de uma coisa que você acaba se tornando, você fica obcecado por aquilo. Eu creio que a gente tem que levantar e viver a nossa vida confiando em Deus, fazendo o que Ele nos mandou fazer, fazendo certo e esperando. Como foi com José. Um dia, quando ele menos esperava, ele estava sendo tirado do calabouço, às pressas, precisando se barbear, se arrumar, indo, e nunca mais voltou para lá. E a Bíblia, e tem uma coisa importante que eu tenho que lembrar. O José não foi fiel a Deus apenas quando ele era escravo e presidiário. Até o fim dos seus dias, agora como o maior homem do Egito, abaixo do faraó, ele permaneceu fiel a Deus. E esse tem sido um grande problema na maioria dos cristãos. Ele só é fiel a Deus enquanto ele é escravo, ele é presidiário e ele quer uma bênção. Depois que ele assume o governo, que ele assume o posto dele, que a vida dele está abençoada, agora ele não precisa dar o mesmo tempo para Deus, as mesmas horas para Deus, ele não precisa das mesmas coisas, porque agora ele já está num lugar, eu creio no lugar que ele sempre quis. Eu creio que Daniel, José e todos esses
que foram para a galeria dos heróis da fé, homens honrados, eles entenderam esse princípio. Conquistar sempre vai ser mais fácil do que manter. Sempre vai ser. Só os estúpidos, quando sobem seus degraus, esquecem de Deus. Só os loucos. Porque os verdadeiros, os que têm inteligência, têm visão de Deus, jamais. Porque sabe que só Deus pode estabelecer uma pessoa no lugar. Só Deus. Só Deus. Você pode até conquistar, como eu vejo muita gente conseguindo coisas na força do braço, mas não mantém. E muitas pessoas também conseguem no espírito, mas depois retrocedem. Mas o governador do Egito permaneceu deixando claro para todo mundo que o Deus dele era o Deus vivo. Honrou a Deus. Ele honrou a Deus no poço, ele honrou a Deus como escravo, ele honrou a Deus como presidiário, ele honrou a Deus como governador do Egito. Deus está buscando esse tipo de gente para promover. Daniel honrou a Deus como o exilado, comendo legumes e água, honrou a Deus quando ele estava à frente do chefe, era o chefe dos magos, estava liderando e à frente de coisas importantes. Daniel honrou a Deus até quando um decreto foi feito com sentença de morte para quem buscasse em outra coisa ou em deuses que não fosse o rei. E ele honrou a Deus mesmo com a sentença de morte. Os 3 jovens honrou a Deus com a sentença de morte. Então, Deus está buscando essas pessoas para promover. São essas pessoas. Esse é o verdadeiro cristianismo. O resto é conversa fiada, show e carnalidades várias. Porque o verdadeiro cristianismo consiste em uma postura íntegra, uma mentalidade totalmente voltada para Deus, para agradar a Deus e para passar por tudo aquilo que Deus quer que a gente passe por um propósito. Há um propósito naquilo. Há um aprendizado. E você não pode desprezar a sua bênção. Eu vejo quantas pessoas que hoje descobriram dons maravilhosos, desenvolveram seus dons, apoiando outras pessoas, foram aprendendo coisas, estão muito melhores. Quantas vezes eu vejo gente jogando fora suas bênçãos. A oportunidade de ser abençoado, porque ele diz, não quero me envolver com isso. Não faça. Aguarde perseverantemente no Senhor. Porque essas pessoas que têm esse espírito aqui, Deus vai promover e vai levantar sob maneira. Sob maneira. E Ele vai. A árvore pequena, Ele vai levantar. A promoção vai vir de Deus, de Deus, de Deus, não vai vir de homens. É Deus que vai te promover, que vai te exaltar diante de todos. Deus. Mas não é no seu tempo, na sua hora, da sua forma. Vai ser você vivendo a sua vida como se esse problema não existisse, como Daniel, como José. E confiando em Deus, esperando por Ele. Sem cortar processos, sem confiar na força da carne, no braço, na força do braço. Vamos lá. Em nome de Jesus.